Oi, tudo tri, tudo bem, tudo bom? Esse é o Robigos Channel e aqui falaremos estritamente sobre fungos. A diversidade de organismos vivos na Terra é impressionante, não é mesmo? Assim como a variedade de modos de vida e de reprodução. Os modelos reprodutivos apresentados pelos seres vivos, apesar de serem variados, podem ser agrupados em dois grandes grupos, que são os de reprodução assexuada e de reprodução sexuada. Mas o que é isso? Qual é a diferença entre eles? Então, bora lá entender. Na reprodução assexuada, não há um envolvimento de gametas, o que impossibilita a variabilidade genética. É um tipo de reprodução relativamente simples, muito mais rápida do que a sexuada, que gera indivíduos idênticos àqueles que os originaram. Neste caso, existe apenas um ser parental. A divisão binária é um exemplo de reprodução assexuada. Reprodução sexuada. Já na reprodução sexuada, diferentemente da assexuada, existe a presença de gametas e, por essa razão, ocorre uma variabilidade genética muito grande. Neste caso, observa-se a formação de organismos diferentes dos progenitores, uma vez que é resultado da combinação dos cromossomos presentes em cada gameta. Esse tipo de reprodução é observada, por exemplo, na maioria dos animais, inclusive nos seres humanos. Eu digo que é geralmente vista porque existem espécies que fazem uma autofecundação. Um exemplo disso é a atênia, a solitária, chamada, que provoca a doença da ateníase. Ela faz uma autofecundação, vive solitária no intestino e assim se reproduz. Vimos que os fungos são muito importantes para o ecossistema e o desenvolvimento do mesmo. Mas você sabe como é que está classificado o reino fungi? Não? Então bora lá ver. Os fungos estão classificados em 5 grandes grupos principais, que são os dos quitrídeos, os zigomicetos, os glomeromicetos, os basidiomicetos e os ascomicetos. Embora existam evidências de que os quitrídeos e zigomicetos sejam parafiléticos, ou seja, têm um ancestral em comum, observou-se que isso não se estende a todos os descendentes, então cada um tem seu grupo separado. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses 5 grandes grupos. Quitrídeos. Os fungos do filo Citridiomycota são encontrados em ambientes marinhos, lagos, solo e até mesmo em fontes hidrotermais. Podem formar colônias com hifas ou viverem solitários, como células esféricas. A grande maioria das espécies é decompositora, embora existem espécies parasitas e protistas, fungos, animais e plantas. São os únicos que apresentam os esporos flagelados. Zigomicetos. Os fungos do filo Zygomicota são geralmente encontrados no solo e não formam corpo de frutificação, o cogumelo. Nesse grupo encontramos espécies responsáveis pela deteriorização de diversos alimentos, os chamados mofos. Muitas espécies são também parasitas e outras vivem como simbiontes em animais. Aqui encontramos espécies de grande valor econômico, pois são utilizadas na fabricação de molho de soja, o chamado shoyu, medicamentos anti-inflamatórios e anticoncepcionais. A forma mais comum de reprodução é assexuada por esporos. Glomeromicetos. Há pouco tempo as espécies do filo Glomeromycota estavam agrupadas em Zygomicota. No entanto, estudos recentes com DNA de centenas de espécies mostram que as espécies formam um grupo separado. Elas têm grande valor ecológico, pois formam associação mutualísticas, as micorrizas que vimos no vídeo anterior, com diversas espécies de plantas. Ascomicetos. Os fungos do filo Ascomycota são encontrados em ambientes marinhos, de água doce e terrestre. Sua principal característica é ter seus esporos formados em ascos. Cada indivíduo pode possuir mais de um asco que pode unir-se a outros formando o ascocarpo, ou corpo de frutificação. Os ascomicetos podem ser encontrados desde a forma de leveduras unicelulares ou até grandes indivíduos com forma de taça. Podem ser patógenos e decompositores, além de ter um grande valor econômico e medicinal. Espécies do filo Penicillium
são utilizadas na fabricação de queijos especiais, como o camembert, e na fabricação da penicilina. A principal forma de reprodução é a assexuada. Penicilina, que foi um grande medicamento descoberto que salva muitas vidas até hoje. Valorizem os fungos. Basidiomycetos. As espécies do filo Basidiomycota são as mais conhecidas, pois entre elas está o comestível champignon. Bem como os decompositores orelha de pau, aqui também se encontra espécies mutualísticas que formam as micorrizas e parasitas, como as conhecidas ferrugens. A reprodução sexuada é mais frequente e ocorre pela fusão de hifas, que crescem e dão origem ao basidiocarpo, o corpo frutífero. Em algumas espécies, o basidiocarpo tem a forma de um chapéu e é popularmente conhecida como cogumelo. Algumas observações. Alguns autores trazem dentro da classificação dos fungos o grupo Deuteromycetos. No entanto, após estudos moleculares, as espécies pertencentes a este grupo estão sendo remanejadas para outros grupos, especialmente os ascomycetos. No Deuteromycetos não se observa acesso sexuado de reprodução e há um grande número de espécies patogênicas, como as causadoras do sapinho nas crianças e de candidíase. Então, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Curtem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para todo mundo e bora lá. Vamos divulgar um pouco mais esse reino fungi, que é tão importante para o nosso ecossistema, para a nossa saúde, para o nosso espírito, para a nossa alma. E é uma coisa muito importante que é negligenciada demais. Esse foi um livro que me fez tomar essa atitude de gravar esse vídeo. Os fungos para mim são muito importantes e eu quero que todo mundo veja a importância deles nesse nosso universo, que é tão místico, tão natural. Os fungos para mim são muito importantes e eu quero que todo mundo veja a importância deles nesse nosso universo. Jesus, so Martin Vishkabu. Ein Vagaripanga, ein Vagaripanga. Ein so Martin Vishkabu. Ein Vagaripanga, ein Vagaripanga.